Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Olá, um bom dia para você. Começa agora mais uma edição do Jornal Abre Aspas, nesse começo de semana, nessa segunda-feira. A transmissão é ao vivo, com transmissão simultânea pelo Facebook da SP-Rio+, junto com o Facebook do jornal O Vale. Neste momento o tempo permanece fechado aqui na nossa região, né? Você vê imagens agora da Avenida Cassiano Ricardo aqui em São José dos Campos. Daqui a pouco as informações da previsão do tempo para toda a nossa região. Lembrando que o final de semana foi bem complicado em várias cidades aqui da região. Aqui comigo nos estúdios o jornalista José Guilherme Ferreira. Muito bom dia, Zé. Bom dia, Rodrigo. Hoje é segunda-feira, dia 26 de novembro de 2018, e nos destaques da edição de hoje, você confere os transtornos que as chuvas causaram em cidades aqui da nossa região. O CENIPA começa a investigação sobre a queda do helicóptero que matou 6 pessoas em Campos do Jordão no final de semana. Uma ONG aponta que a desigualdade de renda parou de cair no Brasil após 15 anos e que o número de pessoas pobres cresceu no país. Festas e gritos, né? Festa e gritos de Fica Dudu. Foram aí o Palmeiras festejando o seu 10º título na volta a São Paulo, as informações do Brasileirão, as informações da final da Libertadores que não teve, enfim, estes e outros destaques dentro de instantes. Ao vivo, com transmissão novamente, né, informando a você que nós estamos ao vivo pelo Facebook da SP-Rio+, pelo Facebook do Jornal Vale. Você também nos acompanha pelo aplicativo da Rádio SP-Rio, que você baixa gratuitamente aí no seu celular, no seu tablet, disponível tanto para Android como para iOS. E também estamos ao vivo pelo nosso portal. É só acessar spriomais.com.br. A gente começa a edição de hoje com o comentário do jornalista José Guilherme Ferreira. Eis a questão. Que chuvarada, né, Rodrigo? A tempestade de sexta-feira aqui em São José dos Campos, assustadora, é exemplo de que os fenômenos climáticos tendem a ser cada dia mais extremos. Vimos cenas e publicamos no portal aqui da SP-Rio um vídeo mostrando a aflição de quem estava, por assim dizer, no centro do furacão. Imagens invadiram as redes sociais e muitos perguntavam que primavera é essa. As alterações climáticas estão evidentes em todo o mundo. Donald Trump não acredita. Vai contra 99% dos cientistas e das instituições mais sérias de seu país. Os Estados Unidos saíram do Acordo de Paris, no qual 195 países se comprometeram em ações para minimizar as consequências do aquecimento global. Bolsonaro já ameaçou seguir Trump em seu modelo. O chanceler indicado por Bolsonaro diz que as mudanças climáticas fazem parte de um complô marxista para destruir as economias ocidentais e auxiliar a China. Sabe-se que as emissões de gás de efeito estufa são vilãs e ajudam a aumentar a temperatura média do planeta. E hoje são os principais responsáveis pelas mudanças climáticas. Trump andou tuitando após a onda de frio que assolou a costa leste americana. Onde estaria o aquecimento global? É melhor se agasalhar, ironizou. Ele não consegue entender que esses efeitos no tempo, de curto prazo, são consequências de mudanças climáticas que não são anunciadas pelo meteorologista de plantão, mas por aqueles que fazem uma observação a longo prazo. Resta saber se o novo ministro do Meio Ambiente também é cético em relação às mudanças climáticas. Seria interessante que ele pudesse tomar umas lições no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, aqui o nosso INPE, onde estão os grandes estudiosos do clima, aclamados pela comunidade científica internacional.
Bom, citado pelo Zé aí, daqui a pouco a gente vai comentar sobre os transtornos, né, que as chuvas causaram aqui na nossa região, mas também um enfoque também político. Vamos seguir então com a linha política, já que após receber críticas, né, do presidente eleito Jair Bolsonaro, o futuro ministro da Saúde, o Luiz Henrique Mandetta, ele negou que seja favorável a um exame nos moldes de uma OAB, né, para os médicos. Disse, contudo, que na sua gestão irá defender o modelo de certificação a profissionais em atividade. Ontem, Jair Bolsonaro desautorizou a proposta de Mandetta para aplicar aí a médicos formados exames de certificado do diploma, semelhante ao que ocorre com os advogados. O presidente eleito criticou o exame da OAB, que é aplicado aos recém-formados em direito, ao dizer que cria boys de luxo para escritórios de advocacia. Sabe que o estranho aí é o seguinte, que parece que eles não conversam antes, né? Quer dizer, todo dia tem uma declaração de um ministro indicado e no dia seguinte Bolsonaro rebatendo as ideias desse ministro. Seria bom combinar antes, né? Ano que vem a gente vai noticiar bastante isso. O Bolsonaro desautorizou, enfim. E Bolsonaro disse ontem, né, que os refugiados venezuelanos não devem ser removidos, pois não são mercadorias e nem objetos. Ele chegou a sugerir campos de refugiados para abrigar a população que fogem do país vizinho. Bolsonaro participou de uma cerimônia na Brigada Paraquedista, lá no Rio de Janeiro. O evento na Vila Militar, Zona Oeste do Rio, foi em comemoração pelos 73 anos da Brigada de Infantaria Paraquedista, tropa de elite do Exército. O presidente eleito se formou no curso de paraquedista militar em 1977 e hoje chegou a desfilar ao lado de veteranos. Ao fim do evento, o presidente eleito conversou rapidamente com jornalistas e voltou a falar da questão dos venezuelanos no Brasil. Ele disse que os que buscam refúgio por aqui não podem ser devolvidos ao país de origem, porque não são mercadorias. O que falta aos governos do Brasil é se antecipar a problemas. Talvez campo de refugiado, talvez. E tem que ser tratado dessa maneira. E outra coisa, fazer um rígido controle. Porque gente que está fugindo da fome e da ditadura, tem gente também que nós não queremos no Brasil. A Venezuela não pode ser tratada como um país democrático. O governador eleito de Roraima, Antônio Denário, defendeu recentemente a criação de um programa de devolução de venezuelanos ao país vizinho e afirmou que o fechamento da fronteira é uma das medidas cogitadas para lidar com o problema. Bolsonaro também garantiu que não pretende acabar com programas sociais do governo, mas disse que serão submetidos à auditoria. O projeto social tem que ser para tirar a pessoa da pobreza e não para mantê-la num regime de quase dependência. Nós não queremos nenhum brasileiro dependendo do Estado. Logicamente, ninguém será responsável a ponto de acabar com qualquer problema social, mas todos serão submetidos a auditorias para que aqueles que podem trabalhar entrem no mercado de trabalho, não fiquem dependendo do Estado a vida toda. Sobre seu estado de saúde, o presidente eleito informou que a cirurgia de remoção da bolsa de colostomia, inicialmente marcada para 12 de dezembro, foi adiada para 20 de janeiro, se o quadro de inflamação do peritônio for resolvido até lá. Muito bem, o Ministério da Saúde informou neste domingo que 96,6% das vagas do edital do programa Mais Médicos foram preenchidas. De acordo com dados da pasta, haviam 29.780 profissionais inscritos com registro no CRM, né, aqui do Brasil, até às 5 horas da tarde deste domingo. Desses, 20.767 foram efetivados e 8.230 profissionais já selecionaram o município de atuação. As inscrições para o programa Mais Médicos, né, para substituir os médicos cubanos, continuam até o dia 7 de dezembro. Na primeira entrevista, desde que saiu derrotado por presidente eleito Jair Bolsonaro, o candidato petista Fernando Haddad fez uma análise do que foi a campanha deste ano e falou sobre as expectativas para o futuro. Ao falar com a jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, destacou que já previa uma chegada da extrema-direita ao cenário político nacional. O ex-prefeito de São Paulo abriu um parêntese para dizer que se equivocou em um único ponto quanto à sua previsão. Ele afirmou que imaginava há 2 anos que João Dória, que é essencialmente Bolsonaro, o Bolsonaro, fosse ser essa figura que se elegeria presidente.
Ele afirmou que achava que a elite econômica não abriria mão do verniz que sempre fez parte da história do Brasil. Sobre a posição de Ciro Gomes de lançar candidatura própria e de não declarar apoio ao PT no segundo turno, Haddad considerou que ele errou o diagnóstico. O ex-prefeito também defendeu o PT do estigma de que não abre mão da hegemonia. Bom, é bom que os petistas começam a fazer uma autocrítica, né? E em depoimentos prestados ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal, o ex-ministro Antônio Palocci disse que o ex-presidente Lula pressionou dirigentes de fundos de pensão para investirem em uma empresa criada para construir navios sonda da Petrobras. O objetivo, segundo ele, era arrecadar dinheiro para campanhas do PT. Um dos assuntos que Palocci tratou nos depoimentos foi uma suposta atuação criminosa do ex-presidente no projeto de nacionalização da indústria naval e na arrecadação de fundos para campanhas eleitorais, principalmente na eleição de Dilma Rousseff em 2010. O teor dos depoimentos foi publicado neste domingo pelo jornal Estado de São Paulo. Palocci está preso desde outubro de 2016 e o ex-presidente Lula foi preso em abril deste ano, depois de ser condenado em segunda instância no caso do triplex de Guarujá. Agora 9h40, a seguir as informações da previsão do tempo, notícias regionais, vamos destacar aí todas as consequências, né, das chuvas aqui na região e também as últimas informações sobre o helicóptero que caiu lá na Serra da Mantiqueira, em Campos do Jordão. Agora, horário de verão, 9h40. Retornando com as informações aqui do Jornal Abre Aspas, e vamos saber como é que vai ficar o tempo, até porque a semana começou bem fechada, né? Você está vendo aqui ao meu fundo aqui a imagem da Cassiano Ricardo, o tempo bem fechado aqui na nossa região, o sol até que simulou de aparecer, mas não apareceu, ele está bem escondido aí. Aliás, está fazendo frio já, tem uma friagem aí, enfim. O tempo vai permanecer assim, né, para esse comecinho de semana. Quem traz a informação é o Caio Souza. Fala, Caio. Fala, Rodrigo Fernandes, muito bom dia. E a semana vai começar com um tempo fechado aqui na nossa região. Ventos úmidos estão soprando do oceano aqui para o continente e estão favorecendo a formação de nuvens. Por conta disso, a segunda-feira será de céu predominantemente nublado e há possibilidade de chuva fraca a moderada em pontos isolados. Mas a atenção da chuva deve ser principalmente nas cidades do litoral norte, justamente porque são as cidades que mais são influenciadas por esses ventos que sopram do oceano, né? E as temperaturas também não vão subir muito, não. A máxima prevista na região do Vale do Paraíba é de 25 graus. Já na capital paulista ficaremos com 23, no litoral norte com 22 e na Serra da Mantiqueira com 19 graus de máxima. Só adiantando um pouquinho o tempo para o restante da semana, esses ventos devem atuar aí pelo menos até a próxima quarta-feira e por isso teremos dias de céu nublado, mas as chances de chuva ficam um pouco menores. Caio Souza, direto da Sala de Operações do Tempo Vale, para o Jornal Abre Aspas. Obrigado, Caio, pelas informações. Olha, ainda com relação à consequência das fortes chuvas, a rodovia SP-50, que liga São José dos Campos a Monteiro Lobato, está interditada na manhã de hoje. Por causa das chuvas, aí a estrada tem pontos com alagamentos no bairro Ponte Nova. A Polícia Rodoviária Estadual foi acionada e uma equipe da corporação deve se deslocar até o local para avaliar a situação nesta manhã. Por causa das chuvas, a Prefeitura de Monteiro Lobato cancelou as aulas na escola do bairro Taquari. Nesta segunda-feira, o bairro fica às margens ali da rodovia SP-50, né? Nas demais escolas, as aulas estão mantidas. Bom, ainda falando das chuvas que causaram muitos transtornos em várias cidades aqui da nossa região, desde sexta-feira, né? Sexta-feira, sábado, ontem também choveu bastante forte em Taubaté, enfim. Em São José dos Campos teve queda de árvores, teve postes retorcidos, muitos transtornos, né? Nas imagens que você vai acompanhar agora aí, principalmente no bairro Jardim Satélite, né, na região ali do Jardim Satélite. Essas imagens que você está vendo são imagens da Avenida Andrômeda, né, na zona sul aqui da cidade.
A Defesa Civil informou que durante cerca de 15 minutos, foram 15 minutos de chuva, o volume registrado foi bem pequeno, foi de 5 milímetros, só que os ventos, né, foram ventos de 60 quilômetros, né, e esses ventos foram responsáveis aí pelos maiores danos. Aí você vê, aliás, teve galhos e troncos grandes de árvores que caíram em carros, enfim, um transtorno bem grande aí para a população, principalmente nessa região da Zona Sul. As equipes da Defesa Civil contabilizaram aí 35 quedas de árvores, 8 delas sobre residências, 2 sobre muros e mais 2 atingindo escolas da região. Felizmente, né, não teve notícias aí de vítimas, né, de pessoas que acabaram, né, tendo complicações aí por conta dessas chuvas, apenas os danos materiais. As equipes de trânsito aí da Secretaria de Manutenção da cidade percorreram os locais e fizeram os desbloqueios das vias, inclusive com a ajuda dos munícipes. Também ocorreram outros transtornos em outras cidades, né? Na costa sul de São Sebastião, aqui no litoral norte, ventos fortes derrubaram aí a cobertura da quadra de uma escola municipal. Também foram registradas várias quedas de árvores e equipes da Defesa Civil passaram a madrugada trabalhando aí na desobstrução dos locais afetados. Em Campos do Jordão, a queda de árvore em uma casa deixou 3 pessoas feridas aí. As imagens, entre elas 2 crianças no bairro Vila Guarani. Uma araucária, né, caiu sobre a casa e equipes da Defesa Civil ainda irão avaliar a estrutura dessa casa nesta segunda-feira. As 3 pessoas que estavam na casa foram encaminhadas aí para o pronto-socorro da cidade. As 2 crianças sofreram escoriações e a mulher teve uma fratura no tornozelo. O CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos da FAB, da Força Aérea Brasileira, iniciou ontem a apuração sobre a queda do helicóptero da indústria farmacêutica Cristália, que matou 6 pessoas no último sábado. A aeronave partiu da sede da empresa em Itapira e caiu próximo ao Pico do Itapeva, em Campos do Jordão, no sábado. Na tarde de ontem, o Corpo de Bombeiros resgatou os 6 corpos das vítimas do local do acidente. Dentre os mortos aí está a acionista, né, e vice-presidente do conselho da empresa, a Kátia Sampaio, e o marido dela. De acordo com a Defesa Civil, o tempo estava fechado durante o acidente na região. Uma área muito alta, aproximadamente quase 2.000 metros de altitude, ali sim com forte neblina e ventos fortes. A aeronave ela não entrou em chamas, né? Ela embicou no solo, entrou praticamente 2/3 da aeronave entrou no solo. É um declive, ficou somente com a haste traseira exposta. A CENIPA informou que começou a ação inicial, ou seja, consiste em fotografar as cenas, retirar partes da aeronave, reunir documentos e ouvir os relatos das pessoas que possam ter observado a sequência dos eventos. A apuração é responsabilidade do 4º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, que é um órgão regional do CENIPA. E um protesto de manifestantes sem terra da União Nacional Camponesa interditou na manhã de hoje as pistas no sentido São Paulo da Dutra, na altura de Caçapava, aqui no interior de São Paulo. O grupo invadiu a pista na altura do quilômetro 120, no sentido São Paulo, por volta de 6h30 da manhã. Ao menos 20 pessoas ocupavam a rodovia e atearam fogo e pneus. De acordo com a concessionária que administra a Dutra, foram mais de 6 quilômetros de congestionamento no trecho por causa desse protesto aí. A pista foi liberada por volta de 8h20 desta manhã, porém, a informação que chega aqui para a gente pela concessionária Nova Dutra é que ainda há reflexos de lentidão neste momento. Agora são 9h50, do quilômetro 107 ao quilômetro 109, na pista sentido São Paulo, tem complicações diante dos reflexos, ou seja, ficou parado durante muito tempo e aí está voltando aos poucos, né, a normalizar o trecho na região. Portanto, você que pega a Dutra, tenta evitar o trecho ali de Taubaté, que já tem congestionamento e permanece esse congestionamento nessa hora da manhã, no sentido São Paulo, tá? No sentido Rio de Janeiro não há complicações. Em nota, o movimento informou que o protesto é uma cobrança pela agilidade na desapropriação das áreas na região do Vale do Paraíba e no processo de reforma agrária. O grupo ele pleiteia pelo menos 4 áreas na região. Uma delas é uma fazenda às margens da Dutra, em Taubaté, que é ocupada já por 170 famílias. E além dessa, eles consideram prioritárias 2 áreas em Caçapava e uma em Pindamonhangaba.
A seguir, mais informações regionais, os destaques do esporte com o título palmeirense. Agora, 9h51. Muito bem, agradecendo a sua audiência, você que nos acompanha ao vivo pelo Facebook da SP Rio Mais, pelo Facebook do Jornal Vale. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Matheus Carlos, que está aqui junto com a gente, está me acompanhando. Também tem participações aqui da Cláudia, pulou aqui, Cláudia Araújo, Lilian Silva, Tânia Piazza, Giancarlos Domingos, Ana Souza, enfim, são vários internautas que já estão interagindo conosco. Muito obrigado. E sempre interaja conosco, né? A participação sua é muito importante, é sempre bem-vinda. Deixe nos comentários aí das transmissões. Será muito bem-vinda e muito obrigado por acompanhar a programação aqui conosco. Bom, uma informação boa junto com uma informação ruim, né? A desigualdade de renda no Brasil ficou estagnada em 2017 pela primeira vez nos últimos 15 anos, segundo um relatório divulgado hoje pela ONG Oxfam, uma organização não governamental. Com isso, o Brasil subiu um degrau no ranking mundial de desigualdade de renda, aí passando a ser o 9º país mais desigual do mundo. De acordo com a entidade, desde 2002, o índice da renda familiar per capita vinha caindo a cada ano, o que não foi observado entre 2016 e 2017, quando ficou aí estagnado em 0,549. Quanto mais próximo do zero, menor a desigualdade. O relatório aponta que no ano passado o Brasil tinha 15 milhões de pessoas pobres que sobreviviam aí com uma renda equivalente a $1,90 por dia, o critério que é estabelecido aí pelo Banco Mundial. Esse número representa uma alta de 11% em relação a 2016, quando esse número foi estimado em 13 milhões e 300 mil pessoas. Foi o terceiro ano consecutivo de aumento no número de pobres no país. E os brasileiros estão mais pessimistas, pelo menos são os mais pessimistas com o futuro do próprio país, segundo uma pesquisa inédita do Instituto Ipsos, obtida pela BBC News Brasil. Para praticamente 7 em cada 10 brasileiros, ou seja, 67% dos entrevistados, o país está em declínio, isto é, tende a se tornar um lugar pior no futuro. Os brasileiros são os mais pessimistas dentre os 24 países consultados pela pesquisa. No levantamento, os brasileiros são seguidos no pessimismo aí pelos sul-africanos e pelos argentinos. Os mais otimistas são os chilenos. Apenas 24% da população lá do Chile acha que o país está em declínio, seguido aí pelos alemães e pelos canadenses. Bom, ontem foi comemorado o Dia do Doador Voluntário de Sangue e o Jornal Vale produziu um documentário mostrando a importância da doação. Acompanhe um trecho. Eu comecei a doar em 1981. Eu já sou um doador assíduo, eu tenho até a carteirinha já de doador. Eu já fiz 5 doações. É a segunda vez que eu tô doando esse ano e a sensação é que você tá literalmente dando sangue para outra pessoa, usufrua, né, da sua saúde e possa ter a dela também. No Brasil, segundo o próprio Ministério da Saúde, só 1,8% da nossa população doa sangue. O título do documentário é Vida por Vidas, né? E está no Facebook do Jornal Vale. Só você ir lá e acompanhar o documentário na íntegra. Bem interessante, bacana, né? Essa iniciativa. Aliás, eles pegaram também junto com a iniciativa dos times de rugby, né? De São José e de Jacareí, que se uniram para fazer doações. Era uma meta que eles estabeleciam, uma competição saudável entre os dois times para ver quem arrecadava mais doações de sangue e tudo mais. Então, parabéns mais uma vez à equipe do Jornal Vale. Vamos falar de esportes? Tem muito palmeirense que nem foi dormir de ontem para hoje. Ela já emendou, né? Já emendou tudo nessa segunda-feira, após a conquista do 10º título brasileiro. Tem também informação da final da Libertadores, que não teve? Essas e outras informações com Douglas Cruz. Muito bom dia, Douglas. Bom dia, Rodrigo. Bom dia aos internautas da SP Rio Mais. Bom, para falar de esporte hoje, vamos dar a principal notícia do fim de semana esportivo aí. O Palmeiras é decacampeão brasileiro. O Verdão alcançou aí mais esse título depois de vencer o Vasco no domingo, lá no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, por 1-0. O gol foi do atacante Daverson.
Desta maneira, o Verdão chegou aos 77 pontos e nenhuma outra equipe do campeonato pode ultrapassar o Palmeiras. São 22 partidas sem perder, é a maior série invicta do Campeonato Brasileiro. Desde que Filipão chegou ao comando do Palmeiras, o time não perdeu no Campeonato Brasileiro. Então temos aí o Palmeiras como grande campeão brasileiro de 2018. O Flamengo, o segundo colocado, bem que tentou. Venceu aí o Cruzeiro por 2-0 lá em Belo Horizonte, um grande placar com 2 golaços de Everton Ribeiro e uma grande atuação do goleiro César, mas não conseguiu. Mais uma vez fica aí no cheirinho do Campeonato Brasileiro. Outro destaque aí também, além da parte de cima da tabela, é a parte de baixo. O Vitória acabou rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro depois de empatar com o Grêmio. Então aí, chegando na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, já temos 2 rebaixados, o Paraná e o Vitória. Nesta última rodada do Brasileiro, vamos ter os times que vão para a Libertadores, os times que serão rebaixados. Vamos ver como é que vai ficar essa tabela final do Campeonato Brasileiro. Agora vamos falar de um assunto nem tão legal, que é a final da Libertadores. Calma, parece meio estranho falar que não é legal falar de uma final de Libertadores, mas é que Boca Juniors e River Plate, o grande clássico argentino que era tão esperado para essa final, foi um desastre. No primeiro jogo, a partida foi adiada por causa de chuvas, tudo bem, acontece. Mas nessa segunda decisão que estava marcado para sábado, a torcida do River Plate acabou jogando pedras no ônibus que levava a delegação do Boca Juniors com jogadores e dirigentes. Vários deles se machucaram e a final foi adiada. Nesta terça-feira, a Conmebol deve tomar uma decisão sobre quando será a grande final da Libertadores. Bom, por hoje é só. Amanhã eu volto com mais informações aí da festa do título do Palmeiras. Douglas Cruz para o jornal Abre Aspas. É uma pena, né? Essa questão da Libertadores. Mas a gente está acompanhando, aliás, as informações todas. A gente sempre está atualizando também no nosso portal, né? No sprriomais.com.br. E vamos dar mais detalhes sobre o título dos palmeirenses. O elenco foi recepcionado aí com muita festa na noite de ontem lá em São Paulo. É campeão! O melhor! Deca, não tem o melhor. E ano que vem a gente está aí, Libertadores. O dia mais feliz da sua vida? O dia mais feliz da minha vida, certeza. O time ser campeão. Quem que você mais gosta de jogador? Dudu! Quem que você gosta, mano? Dudu! Todo mundo gosta do Dudu. Você também gosta do Dudu? Se ele jogasse no rival, ele já estava na seleção. Dudu é seleção? Dudu é seleção, mas como ele joga no Palmeiras, o Tite é clubista, então ele não convoca. Mas o Dudu tem que ser valorizado. Bem, parabéns aos palmeirenses, né? Aí uma conquista justa, merecida. O Felipão assumiu o elenco ali, tomou conta da equipe, uma vitória aí justa aí. Agora é Libertadores, né? Agora é pensar para o futuro aí. O Palmeiras ele é o maior vencedor da competição, né, Douglas? Do título brasileiro aí, acaba sendo aí com 10 títulos aí, sendo o maior time aí do Campeonato Brasileiro a vencer o torneio. Muito bem. É isso. Encerrando a edição de hoje nesse clima de festa dos palmeirenses. O Zé hoje veio até de verde para homenagear o Palmeiras, né? Não Palestra tem dúvida, Itália. não tem dúvida. Se bem que no vídeo está um pouco mais um tom mais escuro aqui. Tinha que ser um pouco mais claro aí, mas tá bom. Já fez sua homenagem. Zé, obrigado pela participação conosco mais uma vez e uma ótima semana. Até amanhã. Obrigado, até amanhã. E até amanhã para você também. Obrigado pela sua audiência. Lembrando que o conteúdo permanece na íntegra no nosso site sprriomais.com.br. Uma ótima segunda-feira e até amanhã.